Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Hoje a nossa leitura é a parte 1 do livro Você Mais Inteligente, Técnicas de Gestão da Emoção para Revolucionar Sua Vida, do Augusto Cury. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Você Mais Inteligente, Técnicas de Gestão da Emoção para revolucionar sua vida, por Augusto Cury. Introdução ao treinamento da mente. No último verão, fiz uma série de conferências nos Estados Unidos. Em destaque, dei um importante treinamento sobre gestão da emoção para líderes no Vale do Silício. Gestão da emoção não é um treinamento comum, pois envolve ferramentas que estão ligadas à última fronteira da ciência, ao processo de construção dos pensamentos e de formação do eu. Portanto, é o treinamento dos treinamentos para que possamos ser, primeiramente, líderes de nós mesmos, para depois sermos líderes sociais. Na ocasião, o organizador me apresentou como o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o mundo. Eu, o psiquiatra mais lido? Talvez digam isto porque sou publicado em mais de 70 países e meus livros estão sendo vertidos para o cinema e seriados de TV. Mas eu preferia ser reconhecido de outra forma, como o maior aprendiz do mundo, como um pesquisador apaixonado pela ciência e pela humanidade, e, sobretudo, como um ser humano em construção, um pensador consciente de seus erros, loucuras e limitações. Você é consciente das suas debilidades ou esconde-se de si mesmo? Se considerarmos a personalidade como a casa mais complexa, centenas de milhões de seres humanos não conhecem sequer sua sala de visitas. São estranhos para si mesmos, vivem uma solidão tóxica, não conseguem ficar em sua própria companhia por 5 minutos sem sentir uma crise de ansiedade, um tédio atroz, o que os leva a acessar freneticamente os telefones celulares. Se você não é capaz de ficar um dia todo sozinho, pensando, refletindo, nutrindo seus sonhos e domesticando seus vampiros emocionais, será um estranho em seu próprio ninho mental, um imigrante perdido no continente do seu cérebro. Este livro não tem um grande volume de texto. O que trago é um pequeno manual de técnicas fundamentais de ginástica cerebral, de treinamento da mente e de exercícios de gerenciamento do mais complexo planeta, o planeta emoção. A primeira parte traz um treinamento de gestão da emoção em 6 lições, enriquecidas com exemplos reais que ilustram o arcabouço teórico por trás de cada uma. A segunda parte é uma coleção de 50 ferramentas de aplicação direta no seu dia a dia, cada uma delas podendo ser lida em cerca de 1 minuto. Somados, os textos contidos neste livro o ajudarão a ter mais saúde emocional, a ser piloto da própria mente e a encontrar a felicidade. O livro foi escrito em comemoração ao lançamento do meu canal de gestão da emoção na Amazon.com.br, o primeiro em todo o mundo. Espero que você o siga, www.amazon.com.br, basta a gestão da emoção. Ele conterá mensagens para que você dirija seu próprio script. Você sabe dirigir seu script? A grande maioria das pessoas são marionetes de suas crises, limitações, dificuldades, conflitos, ansiedade. Como a sociedade moderna é urgente e as pessoas cada vez mais têm menos tempo para o essencial, descreverei as ferramentas de forma rápida, mais incisiva, para que você possa colocá-las em prática no seu dia a dia. Desenvolvi essas ferramentas como pensador da psicologia, escrevendo milhares de páginas, e as trabalhei em mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos.
Elas poderão ser vitais para a sua evolução como ser humano, como ator social e como profissional. Mas nunca se esqueça que, se estiver doente, não tenha medo e procure um bom psiquiatra ou psicólogo. No entanto, se desejar conhecer técnicas de gestão da emoção, tanto para a prevenção de transtornos emocionais, como para o desenvolvimento da sua inteligência global, este manual é para você. Milhares de executivos, empresários, médicos, psicólogos, educadores participam anualmente de minhas aulas e treinamentos. Não apenas ensino e treino, mas aprendo com as perdas e frustrações, seja com as minhas, seja com as das pessoas com que tenho contato. Há uma lição em cada lágrima chorada e em cada lágrima que nunca teve coragem de ser encenada no teatro do rosto. E você, aprende com suas frustrações? Analisa suas lágrimas não choradas? As angústias dos outros funcionam como pedagogia para sua emoção ou você nem sequer as enxerga? É ingênuo acreditar que o tempo é o senhor da razão, que com a idade as pessoas amadurecem mais. Sem fazer uma ginástica cerebral para que o nosso eu aprenda a trabalhar os acidentes socioemocionais, estes vão gerar janelas traumáticas ou killer que aprisionarão nossa mente. Há muito mais pessoas encarceradas em sua emoção do que criminosos em presídios. Quais são seus cárceres? No cérebro humano, há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. Se você não se colocar como um eterno aprendiz para assimilar as técnicas de gestão da emoção, terá dificuldade para elaborar novas ideias, repetirá apenas o que os outros construíram e, pior ainda, poderá se tornar um algoz de si mesmo, um especialista em se autocobrar, um ser autopunitivo e autossabotador. Milhares de seres humanos em todo o mundo são ótimos para a sua sociedade, empresa e família, mas são carrascos de si mesmos. Gostaria que as ferramentas deste livro fizessem com que você se torne um fã de você mesmo, apesar de seus defeitos e incoerências, e não seu algoz. Você é seu fã ou seu carrasco? Humildemente digo que demoro cerca de 4 anos para aceitar o convite de uma conferência. Por isso, em vez de dar palestras comuns, tenho feito treinamento para meus alunos. Você pode ler os 5 treinamentos que proponho nesta pequena grande obra como meu leitor ou como meu aluno. O que você prefere? Se aceitar ser meu aluno de gestão da emoção, o que espero? Vou falar diretamente com você. Vou instigá-lo a treinar o seu eu para ser minimamente autor de sua história. Excelente treinamento. Augusto Cury, médico psiquiatra, pensador, autor de uma das raras teorias atuais sobre o processo de construção de pensamentos, formação do eu, gestão da emoção e formação de pensadores. O destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. Parte 1. Você mais inteligente. 6 treinamentos da mente e exercícios de gestão da emoção. 1. Use as ferramentas do homem mais feliz da história. Quem foi o homem mais feliz da história? Buda, Confúcio, Maomé, Sócrates, Freud, Piaget, Sartre, Einstein. Houve mentes brilhantes que irrigaram a humanidade com amor, justiça e solidariedade. Depois de muito estudar, cheguei à conclusão de que o homem mais feliz da história foi Jesus Cristo, mas sua mente é muito diferente do que as religiões ensinam. Ele foi o mestre dos mestres da gestão da emoção. Infelizmente, todas as religiões e universidades falharam em não estudar a sua complexa personalidade, as suas notáveis ferramentas para formar pensadores numa sociedade estressante. Os seus alunos só lhe davam dores de cabeça. Pedro era hiperativo e ansioso. João era bipolar. Num momento generoso, noutro queria eliminar quem o contrariava. Tomé era paranoico.
Mateus era corrupto. Se estivesse nos dias de hoje, talvez fosse pego pela Operação Lava Jato. Agora, pense no treinamento de gestão da emoção contido no Sermão da Montanha, o seu discurso mais famoso. Ele treinou seus alunos com técnicas poderosíssimas. Vou comentar duas. Primeira técnica do mestre dos mestres. Felizes os que esvaziam seu ego, pois deles é o reino da sabedoria. Ele treinava seus alunos egocêntricos e individualistas para que descartassem o seu heroísmo, o radicalismo, a necessidade neurótica de julgar os outros. Esvaziar o ego liberta a criatividade, faz com que vislumbremos outras possibilidades nos eventos sociais e nas crises emocionais. Além disso, nutre a sensibilidade e a empatia. Enfim, a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Quem não se esvazia de si mesmo acaba atropelando a tudo e a todos. É um veículo mental desgovernado. Você esvazia seu ego ou é um viciado em julgar e apontar falhas naqueles a quem ama? Se você eleva o tom de voz, seu ego está inflado. Egos inflados se comportam como deuses, machucam filhos, alunos, cônjuges, colaboradores. São infelizes, formando pessoas infelizes. Egos inflados não reconhecem seus erros, não pedem desculpas, não mapeiam suas fragilidades, são julgadores e não acolhedores. Quem não treina o eu para se desinflar de seus preconceitos, radicalismos, egocentrismos, é um candidato a Deus. Mas a humanidade não precisa de deuses, e sim de seres humanos em construção. Com humildade, treine para perguntar a quem ama: onde eu errei e não percebi? O que posso fazer para tornar você mais feliz? Que pesadelos o perturbam? Como meu aluno, é sua lição fazer essas perguntas. Segunda técnica do mestre dos mestres. Felizes os calmos, pois herdarão a terra da emoção. Os discípulos de Jesus eram agitados, irritadiços, intolerantes, especialmente para frustrações. Ao treinar a mente deles para ser paciente, Jesus os estava conduzindo para a conquista de um território que o dinheiro não pode comprar, a terra da emoção. Assim, evitava transtornos emocionais e fazia com que se tornassem atores sociais altruístas, generosos, solidários. Você é calmo ou ansioso? Você atropela quem está próximo ou é paciente e inspirador? Desculpe-me, mas se é agitado, irritadiço, inquieto, quer tudo para ontem, você não tem atenção plena. Mindfulness não foca e nem contempla o belo. Portanto, do ponto de vista psicológico, você terá dificuldade de fazer muito a partir do pouco. E ainda que seja rico financeiramente e tenha propriedades, será pobre onde todos deveríamos ser ricos, ou seja, no planeta emoção. Já tratei e fiz coaching de gestão da emoção em celebridades e mega empresários. Encontrei muitos mendigos morando em mansões. Eram pessoas notáveis, mas não aprenderam a conquistar o que o dinheiro não pode comprar. E você, conquista o essencial ou só o trivial? Mendiga o pão da alegria e da tranquilidade? É um explorador do território da emoção ou um forasteiro dentro de si mesmo? Treinar diariamente sua emoção para ser uma pessoa calma, serena, paciente é fundamental. O mundo não vai acabar amanhã, mas sua saúde sim. Além das duas técnicas que comentei, há outras complementares para relaxar. 1. Treine seu eu para ser líder de si mesmo. 2. Tenha consciência de que a vida é belíssima e brevíssima. E como todo mortal, cedo ou tarde, irá para a solidão de um túmulo. 3. Dilate o tempo. Tenha atenção plena em cada evento. Mindfulness. Faça de cada dia uma eternidade. 4. Valorize sua tranquilidade como ouro. O resto é insignificante.
Quem é mentalmente agitado, hiperpreocupado, pessimista, intolerante, sabota a sua própria paz. Sem saber, aciona o biógrafo inconsciente do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático de memória, e passa a escrever uma péssima autobiografia, poluída com janelas killer ou traumáticas. Mesmo notáveis ambientalistas são poluidores de sua mente. Cuidam do aquecimento global, mas o cérebro deles vive superaquecido, esgotado. E o seu cérebro? Você acorda cansado? Se acorda fatigado, seu cérebro está esgotado. Gasta mais energia do que repõe no sono. Surpreendi-me ao escrever, sob os ângulos da ciência, os livros O Homem Mais Inteligente da História e O Homem Mais Feliz da História. Espero que você os leia. Eles são fundamentais como parte de seu treinamento de gestão da emoção. Bilhões de pessoas comemoram no Natal um personagem que desconhecem. Independentemente de terem ou não uma religião, você deveria conhecer as ferramentas do homem mais inteligente e feliz da história. Use-as para ser mais inteligente. Use-as para gerir sua mente e nutrir uma felicidade sustentável e não utópica. 2. Pilote sua emoção. Não durma com o inimigo. Imagine você dirigindo seu carro à meia-noite, sozinho, no meio da penumbra, e de repente gira a direção para a esquerda, mas o carro vira para a direita. Qual seria a sua sensação? Ficaria completamente aflito, não? E se você quisesse desacelerar o carro e, em vez disso, ele acelerasse? Pânico total! Pois saiba, isso ocorre frequentemente com a mente humana. Quantas vezes você quis frear seus pensamentos angustiantes e não conseguiu? Quantas vezes desejou não sofrer antecipadamente, mas fez o velório dos eventos antes do tempo? Quantas vezes quis se esquecer de alguém que o feriu ou decepcionou, mas ele foi dormir com você e estragou seu sono? A mente é mais complexa que qualquer empresa ou veículo. Não reclame por, às vezes, não se entender ou ser incoerente. Você não é complicado, você é complexo. Conheça-se. Você deve saber que somos extremamente complexos, porque não apenas o eu, que representa a capacidade de escolha ou consciência crítica, lê a memória e produz cadeias de pensamentos e experiências emocionais num sentido lógico e coerente. Além do eu, há 4 fenômenos inconscientes ou copilotos que também o fazem. Estudar esses copilotos, em minha opinião, é desbravar a última e mais sofisticada fronteira da ciência. Mas só vou discuti-los no próximo capítulo, quando abordar o medo mais comum e um dos mais angustiantes, a glossofobia ou o medo de falar em público. Aqui vou discorrer sobre qual é o mecanismo inconsciente que fixa em nossa memória as pessoas que nos ferem, magoam e decepcionam. Lembra do biógrafo inconsciente, o fenômeno RAM? Ele registra tudo sem autorização do eu. Todavia, registra com mais intensidade aquilo que tem alto volume emocional, formando núcleos traumáticos. Os altos níveis de angústia de um episódio de frustração, traição, rejeição ou humilhação fazem com que o fenômeno RAM o registre de forma privilegiada, formando uma janela killer especial chamado de duplo P ou duplo poder, com o poder de ser inesquecível e o poder de ser lida e relida e retroalimentada. Portanto, o grande problema não é a experiência original, como pensava Freud, e sim a retroalimentação dela. Neste treinamento de gestão da emoção, é essencial que você tenha plena consciência de que toda rejeição, negação, exclusão, raiva, ódio, sentimento de vingança, no final não o protege em nada. Pelo contrário, faz mal ao hospedeiro, leva seus desafetos a entrarem no veículo da sua mente e a dirigi-lo em seu lugar. Você dorme com seus inimigos? Quem tem sentimento de vingança fere a si mesmo. Quem tem ataques de raiva
machuca a própria personalidade. Quem odeia alguém em primeiro lugar, odeia a si mesmo. Ninguém pode fazer tanto mal a você quanto você mesmo. Você dirige bem seu carro? Se sim, ótimo. E você dirige bem a sua mente? Em todos os países em que dou conferência, se faço essa pergunta, ninguém se arrisca a levantar a mão. Executivos dirigem empresas, mas falham em dirigir a única empresa que não pode falir, sua mente. Profissionais controlam máquinas, mas não controlam seus pensamentos perturbadores. Como pilotar a nossa mente para não fazer dela uma fábrica de inimigos? Eis algumas técnicas de gestão da emoção. Primeira, treine seu eu para não dar um cartão de crédito ilimitado à sua emoção, evitando assim que ela compre o que não lhe pertence. Caso contrário, ela fará da sua mente uma lata de lixo. Críticas, calúnias, difamação, rejeição. Tudo isso pertence aos outros e não a você. Ao contrário do que muitos psicólogos pensam, a emoção sempre será um bebê. Ela nunca amadurece por si mesma. O eu não deve conferir a ela o poder de gerir a si mesma. É ele que deve aprender a gerir, educar e lapidar a emoção. Segunda, por trás de uma pessoa que nos fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém te faz sofrer se antes não tiver tido uma história passada doentia. Pessoas infelizes é que tentam fazer os outros infelizes. Terceira, não há dois líderes em sua mente. Ou teu eu aprende a pilotar sua mente, ou a emoção a pilotará. Mas a emoção é um piloto inconstante e, às vezes, irresponsável. Quando nos pilota através do amor, da tranquilidade e da afetividade, a sensação é excelente. Mas quando nos pilota através dos traumas, das pressões, das frustrações e da ansiedade, ela é um desastre. É uma metáfora muito apropriada dizer que o eu não deve dar cartão de crédito ilimitado para a nossa emoção. Caso contrário, um olhar atravessado estragará o dia. Uma crítica a semana toda. Uma traição o resto da vida. Muitos malham nas academias, o que é bom, mas a grande maioria esquece de treinar seu eu, de praticar suas habilidades intelectuais e emocionais para ser livre e feliz. Suportam grandes pesos físicos, mas não suportam as menores lágrimas, crises e dificuldades. Têm musculatura avantajada, mas uma liderança de si mesma atrofiada. Treine sua inteligência, exercite pilotar sua emoção. 3. Glossofobia. Supere o medo de falar em público. O Dr. Jefferson era um brilhante cirurgião. Culto e habilidoso, era um mestre em operar tumores e aneurismas cerebrais, mas não conseguia lidar com seus focos de tensão. Tímido e inseguro, ele era escravo de sua glossofobia. Tinha medo de falar em público, de debater suas ideias. Uma em cada 4 pessoas tem essa fobia, ou seja, quase 2 bilhões de seres humanos. Você tem medo de debater em grupo ou falar em público? Tem taquicardia, nó na garganta, falta de ar, suor excessivo quando vai expor suas ideias para plateias desconhecidas? Uma das causas dessa dramática fobia é o enfileiramento dos alunos em sala de aula e a falta de estímulo dos professores. Sem se dar conta, as escolas encarceram milhões de alunos. Antes de entrarem na escola, as crianças perguntam muito, mas com o passar do tempo, começam a ter medo de perguntar e se expressar. Na universidade, os alunos tornam-se uma plateia de mudos, o que compromete o futuro socioemocional deles. Quando os estudantes ficam enfileirados na sala de aula, o fenômeno RAM registra um sistema de hierarquia que asfixia a liberdade, o debate de ideias, a interação. Esse é um dos motivos que me levou a desenvolver o programa Escola da Inteligência, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes. Nele, usamos uma série de técnicas
desde o ensino fundamental até o médio, para que os alunos aprendam a pensar antes de reagir, sejam resilientes, líderes deles mesmos, expondo suas ideias e trabalhando suas fobias. Gostaria que todos os pais conhecessem este programa e, se o considerassem importante, encorajassem os gestores da escola de seu filho a aplicá-lo o mais rapidamente possível. www.escoladainteligência.com.br. A glassofobia é tão angustiante que alguns dizem que preferem morrer do que falar para plateias. Exagero? Trata-se mesmo de uma fobia asfixiante. Vejamos, o cérebro de todo ser humano é um universo inimaginável. Seu peso equivale a 2% da massa corporal. Nos homens, alcança 1,4 kg. Nas mulheres, 1,2 kg. Tal diferença tem a ver com o tamanho do corpo e não com a capacidade intelectual. O neurocirurgião da nossa história tinha coragem para abrir a cabeça de um paciente, mas não conseguia abrir a sua própria mente para falar em público. Abalado, sentia-se de tal modo estressado que bloqueava seu intelecto, impedindo-o de ser livre e espontâneo. O intelectual derretia-se como gelo no sol do meio-dia. Por que e como surgem os bloqueios da mente ou os famosos brancos da memória? Os mecanismos estão ligados aos 4 copilotos do eu, os quais são inconscientes e ajudam o eu, tanto no funcionamento da mente como na construção de pensamentos e emoções. Todavia, esses copilotos, às vezes, deixam de cumprir sua função, passam a dominar o eu e causam muitíssimos acidentes. Lembra-se daquele copiloto que há anos atirou uma aeronave alemã nos Alpes franceses? O piloto batia na porta querendo entrar na cabine de comando para assumir os controles de navegação, mas infelizmente não conseguiu. O copiloto não era apenas uma pessoa depressiva, mas um psicopata. Não se importou em matar pessoas inocentes, mas o que quero dizer é que aquele acidente serve de metáfora para entender os acidentes que ocorrem em nossa mente. Muitas vezes o nosso eu perde o controle dos instrumentos de navegação. E quem domina a aeronave mental são os copilotos. Embora importantíssimos, podem falhar e causar fobias, depressão, compulsão pelas drogas, autopunição, suicídio, assassinato. O primeiro copiloto é o gatilho mental ou da memória. Sem que você tenha consciência, ele está sendo disparado milhares de vezes enquanto você lê esse livro, acionando o segundo copiloto, as janelas ou arquivos da memória. Há 3 tipos de janela: killer, traumática; light, saudável; e neutra, sem conteúdo emocional. Em seguida, entra o terceiro copiloto, a âncora da memória. Se a âncora se abre demais, teremos pessoas que não têm foco, que sonham e não realizam nada. E se ela se fecha demais, as pessoas reagem de maneira instintiva, sem pensar, pelo fenômeno bateu, levou. Foco na medida certa é importante. E o quarto fenômeno é o alto fluxo. Ele lê as janelas que estão no foco da âncora e, portanto, pode gerar a maior fonte de prazer se forem janelas light ou ser fonte de estresse e terror se forem janelas killer. Depois dessas importantíssimas explicações, vamos retornar ao nosso neurocirurgião, que tem pavor de falar em público. O estímulo estressante, no caso a plateia, mas pode ser uma prova ou uma crítica, leva o primeiro copiloto do eu, o gatilho mental, a disparar. Este encontra o segundo copiloto, a janela da memória. Só que foi a janela errada, ou seja, não a que contém a matéria que ele domina, mas a killer ou traumática, que tem o medo de falhar, ser rejeitado, dar vexames. O volume de tensão dessa janela faz com que o terceiro copiloto, a âncora da memória, entre em cena e feche o circuito cerebral. O foco
torna-se instintivo. Neste momento, o quarto copiloto, o autofluxo, fica cego, começa a ler desenfreadamente essa janela killer e não vê mais nada na sua frente. Aqui mora o problema. Quando o circuito da memória se fecha, milhares de janelas com milhões de dados deixam de ser acessados, gerando uma síndrome que descobri, que batizei de síndrome predador-vítima. Quem tem a glassofobia torna-se uma vítima e a plateia vira o predador, tal como um antílope se sente uma presa diante de um leão nas savanas. Quando a síndrome predador-vítima se instala, não há condições de pensar. Trata-se apenas de lutar ou fugir. Portanto, os famosos brancos que muitos, inclusive os intelectuais, não entendem, são mecanismos de defesa que preparam uma presa para escapar de um predador. Diante de uma plateia, o Dr. Jefferson acionava mecanismos primitivos do seu cérebro, como se estivesse sendo atacado por uma fera. Por isso, tinha taquicardia, tremulava, gaguejava, bloqueava seu raciocínio. No começo da minha carreira, também eu tinha dificuldade de falar em público. Intimidava-me diante de grandes plateias. Sabotava a minha autonomia, ousadia e raciocínio esquemático. Com o tempo, treinei minha mente e minha emoção para superar essas limitações. Hoje falo para milhares de pessoas e sempre de improviso. Não uso slides, data show, apoio multimídia, apenas o mais simples dos instrumentos, um microfone. Já aconteceu algumas vezes de ficar sabendo do tema da conferência no momento exato em que estava subindo no palco. Claro, essa segurança foi adquirida porque produzi muito conhecimento. Minha mente tornou-se uma pequena enciclopédia. Porém, mesmo que não tenha produzido conhecimento, você pode usar técnicas de gestão da emoção para superar a timidez, a insegurança, a preocupação em dar vexame e, assim, reciclar a glassofobia, seu medo de falar, debater e expor suas ideias em grupos ou diante de grandes plateias. Não são técnicas de oratórias, mas do eu como autor da própria história, portanto, mais profundas. Primeira, quem não é fiel à sua consciência tem uma dívida impagável consigo mesmo. Seja fiel ao que você pensa e ao que estudou. Não se deixe ser controlado pela opinião dos outros. Não viva em função dos aplausos, retorno e reconhecimento dos outros. Estes são consequências e não o fim em si mesmo. Segunda, ouça a voz do seu coração e não o burburinho da plateia. Fale primeiro para você, antes de falar para a plateia. Se você ouvir em primeiro lugar os ruídos da plateia, disparará o gatilho mental e ocorrerá uma sequência de eventos inconscientes que vai desencadear a síndrome predador-presa. A plateia será predadora da sua mente. Terceira, fale com emoção, eleve o tom de voz. O tom de voz reflete sua segurança, que, por sua vez, reflete o grau de abertura das janelas da memória, habilitando o uso de milhares de informações para dar respostas inteligentes. Não tenha medo de falhar, gaguejar, dar branco. Se acontecer algum bloqueio ao longo da exposição, não tente se lembrar do que esqueceu, pois essa tentativa aumenta os níveis de ansiedade, que reforça ainda mais o bloqueio mental. Recorde um assunto que o domina e exponham, ainda que haja uma pequena ruptura na sua fala. Quarta, seus piores inimigos estão dentro de você. Não há predador fora de você, mas pode haver na floresta da sua mente. Confronte antes e durante sua exposição o seu sentimento de incapacidade. Quinta, decida ser livre e gerir sua mente antes e durante sua exposição. Descarte suas preocupações doentias e ansiedade quando aparecerem. Ter um eu livre, seguro, ousado, não é um dom genético,
nem privilégio de uma casta de abastados, mas o resultado de um treinamento. Saiba que, se aplicar essas técnicas com disciplina, ainda que tropece algumas vezes e falhe em outras, você construirá plataformas saudáveis de janelas light. Esse treinamento de gestão da emoção constante expandirá sua inteligência emocional, capacitando-o não apenas para falar em público, mas também para dirigir seu próprio script. 4. Faça a higiene mental diariamente. Em muitos lugares, as pessoas me pedem autógrafos, mas eu gostaria que neste breve treinamento de gestão da emoção, você entendesse que existe um escritor a quem você provavelmente nunca pediu um autógrafo, ainda que devesse fazer isso todos os dias. Você mesmo. Parece loucura, mas estou falando de uma grande verdade científica. Você é um grande escritor. Talvez a maioria nunca tenha escrito um livro digital ou impresso, mas todos os dias escreve a própria biografia. Como já afirmei, no metabolismo de nosso cérebro há um fenômeno que chamo de RAM, que arquiva tudo o que você pensa, pensamentos tolos ou lúcidos, e também tudo o que você sente, emoções ansiosas ou prazerosas. Portanto, o fenômeno RAM é um biógrafo não autorizado, que funciona como um livro de registro da sua personalidade. Se você é tolerante ou impaciente, otimista ou pessimista, bem-humorado ou mal-humorado, flexível ou travado, ousado ou tímido, não é porque você deseja sê-lo, mas por causa da sua autobiografia, por causa dos fenômenos que lê em sua memória. Seja teu eu consciente, sejam aqueles copilotos da mente já mencionados. Nunca se esqueça de que diariamente você está escrevendo o mais complexo livro em seu cérebro. Qualificar o que você pensa e sente é muito importante para definir o que você é. Mas você examina seus pensamentos preocupantes, estúpidos, autopunitivos? Você dá um choque de lucidez em suas emoções asfixiantes, angustiantes, depressivas? Infelizmente, nossa mente é uma bagunça, um aterro sanitário a céu aberto, onde jogamos os mais variados lixos sem reciclá-los. Somos péssimos ambientalistas mentais. Nenhuma empresa sobrevive se seu produto não for de excelente qualidade, pois pode comprometer a segurança do consumidor ou, no mínimo, ser rejeitado por ele. E qual a única empresa que não pode falir? A sua mente. Se ela falir, tudo desmorona, mas todos temos sinais de falência mental e não percebemos. Sofrer por antecipação, ser impaciente, cobrar demais de si, ser intolerante com os outros, ter dificuldade para relaxar, ser pessimista, ser agitado, ser viciado em smartphones, ter déficit de memória, ter fadiga excessiva, dores de cabeça, dores musculares são alguns sinais do esgotamento cerebral. Além de ser um grande escritor, você também é um grande cineasta. Duvida? Um teste. Você não projeta de vez em quando em sua mente um filme de terror? Se faz, você é um cineasta, talvez mais criativo do que a grande maioria dos cineastas de Hollywood. Em nossa mente, há monstros que nos assombram, preocupações que nos asfixiam, fantasmas emocionais que nos apavoram, cárceres mentais que nos aprisionam. Mas não tenha medo de gerir sua mente e de abrir o cofre de seu cérebro. Agora que descobriu duas de suas notáveis habilidades, que você é um extraordinário escritor e um fascinante cineasta, agora que entendeu que você mesmo cria seus próprios cárceres, vampiros emocionais, armadilhas mentais e que ninguém pode fazer tão mal a você quanto você mesmo, o que fazer para desenvolver uma mente livre e uma emoção saudável? Tomar banho. Você toma banho? Claro! Mas toma banhos emocionais? Eis o grande problema. Alguns tomam 2 banhos físicos por dia ou até mais. Já tive uma paciente
que tomava 40 banhos por dia. Era vítima de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ela tomava banho, se refrescava, mas quando se enxugava, sentia que a toalha estava suja e o ambiente poluído com micróbios, o que a fazia disparar o gatilho mental, abrir uma janela killer, fechar o circuito da memória através da âncora emocional, instalando-se assim a síndrome predador-vítima. A toalha suja e o ar poluído tornavam-se seus predadores, e ela virava a pobre vítima que tinha de retornar ao ritual compulsivo de um novo banho. Retomando minha pergunta, mas você toma banhos emocionais? Você conseguiria conviver com uma pessoa que não toma banho há uma semana ou há um mês? O cheiro talvez o espantaria, mas há bilhões de seres humanos neste planeta azul que tem muito mais água do que terra, que nunca tomaram uma única ducha emocional. Toda vez que encontrar pessoas que são impulsivas, irritadiças, mal-humoradas, tímidas, fóbicas, pessimistas, radicais, isto não se deve ao fato de que não tenham excelente potencial para serem notáveis cineastas emocionais e brilhantes escritores mentais, e sim porque não aprenderam a reciclar seu lixo psíquico, reeditar as janelas killer, reescrever a própria história. Entende a metáfora que estou usando? Há mais lixo em nossa mente do que nas cidades mais poluídas do mundo. Mas não se perturbe. Se o seu eu aprender a fazer ginástica cerebral para reciclar o lixo psíquico, este poderá se transformar em excelente adubo para nutrir sua saúde emocional, felicidade, sensibilidade, criatividade. Praticar a higiene mental e emocional é fundamental para sermos líderes de nós mesmos, sermos saudáveis, produtivos, criativos, livres. Em que faculdade de psicologia, de psicopedagogia ou residência de psiquiatria se ensina a fazer essa higiene? Infelizmente, esperamos as pessoas adoecerem por uma depressão, ansiedade, toque, dependência de drogas, para depois tratá-las. Que erro dramático! Mas eu lhe garanto, é possível treinar o seu eu para fazer higiene mental e emocional de forma eficaz. A técnica multifocal do DCD, duvidar, criticar e determinar, é poderosíssima para realizar essa tarefa diária. Saiba que, na filosofia, a dúvida é o princípio da sabedoria e a crítica é o princípio da maturidade. Da mesma maneira, a determinação é o princípio da estratégia na área de recursos humanos. Aplique essas 3 técnicas no silêncio de sua mente várias vezes por dia e com alta carga emocional. Primeira, duvide do controle dos seus cárceres mentais. Duvide também da masmorra da autocobrança e do sentimento de incapacidade. Duvide de que não consiga ser livre, tranquilo, sereno e superar seu mau humor, insegurança, baixa autoestima. Segunda, critique as ideias angustiantes, o sofrimento por antecipação, os pensamentos asfixiantes. Critique também sua dificuldade para relaxar, seu pessimismo e seu excesso de preocupações. Critique ainda seu vício em smartphones e, se possível, não use smartphone nos finais de semana, a não ser meia hora por dia ou eventualmente como telefone. Terceira, determine gerir sua emoção e ter um caso de amor com sua saúde psíquica. Determine também não se auto-sabotar, não se auto-punir, impugne sua timidez, conformismo e vitimismo. A técnica do DCD, se feita frequentemente, reedita as janelas killer, alivia a síndrome do pensamento acelerado, evita a síndrome predador-vítima e previne transtornos emocionais e interpessoais. Você descobriu que é um grande cineasta e um escritor, mas jamais deixe o filme de sua mente e a sua autobiografia sem direção inteligente, gestão da emoção, autocontrole e choque de qualidade. Caso contrário, será um especialista em viver teorias da conspiração, filmes de terror,
textos pesados e de péssima qualidade. 5. Antes de namorar alguém, namore sua vida. Elizabeth andava ansiosa e desanimada. Namorava Michael, mas achava que ele nunca lhe dava atenção o suficiente, não lhe trazia flores, não a elogiava e nem dava likes nas redes sociais ou retorno nas inúmeras mensagens que ela lhe enviava pelo smartphone. Cobradora, tinha crises de ciúmes dantescas. Michael não podia virar a cabeça para o lado, que Elizabeth pensava que ele olhava para outra mulher, e quanto mais ela o cobrava, mais ele se afastava. Nos últimos tempos, vivia angustiada e achava que o namorado era o culpado de sua miséria emocional. Você já reparou como temos a tendência de buscar culpados para as nossas angústias, perdas e frustrações? E você, culpa os outros pela sua infelicidade, sofrimento ou insucessos? Desde os primórdios da civilização humana, somos mestres em culpar os nossos parceiros, cônjuges, pais, chefes, mestres, a sociedade, o ambiente social por nossas dores e fracassos. Há milhões de pessoas que culpam Deus pelas mágoas que tiveram, pelos sofrimentos que experimentaram, pelas loucuras que vivenciaram. Culpar os outros é a melhor forma de se imobilizar, de se tornar vitimista, conformista, autodestrutivo. Seu eu pode e deve se reinventar. Quem se reinventa reclama pouco e age muito. Atribui menos carga aos outros e assume mais responsabilidade para si. Quem se reinventa usa muito menos as mãos para punir e muito mais o coração para perdoar e se superar. Seja mais inteligente, reinvente-se. Elizabeth não sabia se reinventar. Colocou a felicidade dela nas mãos de Michael, tomada por uma busca insaciável de reconhecimento. Este, por sua vez, não suportava mais as crises de ciúme dela. Desesperado, disse que iria se separar, pois o relacionamento havia chegado num ponto em que só brigavam, discutiam, se autodestruíam. Ela se tornou uma jardineira de janelas killer nos solos da mente dele. E ele, por sua vez, também adoeceu. Dizia que ela estava ficando louca, perturbada, que não tinha o mínimo controle de si. Sob um ataque de ansiedade, procurou-me e comentou sua história. Elizabeth, você está de parabéns, disse eu para ela. Não entendeu, admirada indagou. Como assim? Expliquei-me. Quem cobra demais dos outros está apto para trabalhar numa financeira e não para ter uma bela história de amor. Ela ficou chocada. Mas como? Dr. Cury, eu amo tanto o Michael. Não consigo viver sem ele. Sem ele você consegue viver. Só não consegue viver sem você. Como assim? Se um namorado a abandona, a solidão é difícil, mas suportável. Mas se você mesmo se abandona, ela é intolerável. Ela parou, pensou, respirou e confessou. Tem razão, eu me autoabandonei. Em seguida, eu disse a ela, a paixão nasce nos solos do controle, onde um quer ter a posse do outro. Mas o amor nasce no terreno da liberdade. Se você não for capaz de dar liberdade para ele, nunca vai amá-lo de verdade. Vendo-a muitíssimo reflexiva, aproveitei para lhe ensinar algumas técnicas poderosas de gestão da emoção, voltadas para a construção de relacionamentos saudáveis. Elas devem também pautar a sua história. Primeira, o medo da perda acelera a perda. Quem quer desenvolver um amor saudável e profundo deve ter coragem de dizer para o outro ou outra: você tem plena liberdade de partir, mas tenha certeza de quem vai perder será você, pois sou incrível, uma pessoa encantadora, bela, inteligente. Elizabeth ficou fascinada com essa técnica. Entendeu pela primeira vez que suas crises de ciúme a apequenavam e aceleravam a perda de quem amava,
Quanto mais você cobrar a atenção de alguém, mais se desvalorizará no mercado da emoção, mais venderá mal sua imagem, mais se tornará desinteressante, pouco atraente, nada inspirador ou instigante. Segunda, antes de namorar alguém, namore a sua vida. Elizabeth abriu um sorriso, como há muito tempo não o fazia. Antes de namorar Michael, ela tinha de namorar sua vida, amar a si mesma, torcer para si, cuidar de si. Mas ela fazia exatamente o contrário. E você, namora a sua vida ou cobra demais de quem ama? Quanto tempo você gasta curtindo seus sonhos, admirando suas ideias, nutrindo seus projetos? Nenhum psiquiatra, psicólogo ou coach pode ter um romance com sua história igual ao que você mesmo pode ter. Bilhões de seres humanos nunca se abraçaram, se deram carinho ou disseram para si: eu te estresso, te causo muitos problemas, mas te amo desesperadamente. Se você nunca se abraçou, faça isso agora. Terceira, seja insubstituível e inesquecível. Encante as pessoas. Algumas pessoas podem ter ferido e maltratado você no passado, mas você é o grande responsável por sua liberdade no presente. Elizabeth vendia pessimamente sua imagem, não encantava Michael, os pais, os amigos, nem seus colegas de trabalho. Ela era esquecível. E você, encanta quem está ao seu redor? Você consegue surpreendê-los com a sua elegância e inteligência? Saiba que em alguns segundos não fazemos um grande discurso, apenas proferimos algumas palavras. Não fazemos uma grande caminhada, apenas damos alguns passos. Mas, da perspectiva do treinamento de gestão da emoção, nesse pequeno intervalo de tempo, podemos mudar uma história para o bem ou para o mal. Se você diz para um filho, você só me decepciona, para um aluno, você não vai virar nada na vida, ou para o seu parceiro ou parceira, não sei por que estou com você até hoje. Isto é suficiente para estimular o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, a registrar uma janela killer altamente traumática e aprisionadora. Se, por outro lado, você for capaz de dizer para um filho que o decepcionou, você é muito inteligente, tem orgulho de ser seu pai ou sua mãe. Agora pense em seu comportamento ou para um aluno que o feriu. Sua mente é brilhante. Sou um privilegiado em tê-lo em minha classe. Agora pense em sua reação. Ou para sua parceira. De todas as coisas que conquistei na vida, você é a melhor delas. Você produziu janelas light, saudáveis, inesquecíveis. Você é uma pessoa inesquecível para quem ama? Seja honesto consigo. Se você se ausentar por anos da vida de quem valoriza, ou fechar os olhos para esta vida, vai fazer alguma falta? Você é um ser humano insubstituível para as pessoas mais caras de sua história? O mundo está saturado de pessoas comuns que não fazem a diferença no teatro social. Porém, como meu aluno, espero que você provoque, encante, anime, inspira e promova quem está ao seu redor com sua inteligência e sensibilidade. Quarta, presenteie-se. Se você ama flores e ninguém lhes der, seja inteligente, passe na floricultura e compre-as para você. Elizabeth reclamava que o namorado não lhe dava flores e nem a elogiava, mas ela mesma nunca fazia isso consigo. Jamais passou numa floricultura e comprou flores para si. Jamais escreveu um bilhete de amor para ela mesma. Quem não se ama saudavelmente nunca será amado o suficiente, pois nada resolve o rombo de uma emoção doente. Algumas pessoas são consumistas, têm compulsão por comprar. Não quer dizer que se amam, ao contrário, são obsessivas, ansiosas e insatisfeitas. Com exceção desses casos, porém, a maioria dos seres humanos não sabe se presentear.
Se você não for capaz de desfrutar de seu êxito, de se presentear de forma responsável e contínua, você será o ser humano mais injusto consigo. Como comento no livro O Homem Mais Feliz da História. Você poderá ser ótimo para outros, mas será um vampiro de sua felicidade e tranquilidade. Poderá ser uma das pessoas mais ricas de um cemitério, acumulará dinheiro e bens, mas quem desfrutará de seu sucesso são seus filhos, genros e agregados. Por favor, meu aluno, namore a sua vida. 6. Supere a ditadura da beleza, trabalhando a ansiedade e a compulsão alimentar. Existe uma ansiedade vital que nos anima, motiva e estimula a nossa curiosidade e nos impele a empreender. Quem não nutre a ansiedade saudável sequestra a si mesmo no território da emoção. Aprisiona-se numa eterna mesmice. Vive desmotivado e sem sentido existencial. Diariamente, fala, age e reclama, sempre da mesma forma. Vive uma história sem aventuras. Você é sequestrado em sua rotina? Sua vida tem aventuras? Vive no cárcere do conformismo? Quem não desenvolve a ansiedade vital que nos impele a sonhar será estéril, obedecerá às ordens, nunca andará por ares jamais respirados, não construirá alicerces para a sua autoestima. Você luta pelos seus sonhos ou acha que tudo é difícil, que os ventos não sopram a favor? Na realidade, não existem pessoas de sucesso ou fracassadas, mas aquelas que constroem seus sonhos e lutam disciplinadamente por eles, pois descobriram que uma vida sem sonhos, sem ousadia, uma personalidade sem capacidade de se reinventar. Se por um lado há uma ansiedade saudável, promotora dos nossos sonhos, mola propulsora da nossa garra e disciplina, por outro, há uma ansiedade doentia que esfacela nossos projetos, asfixia nosso prazer de viver e aprisiona nossa saúde emocional. A ansiedade doentia sabota a autoestima, a tranquilidade, o prazer de viver, a nossa criatividade. Seus sintomas são claros como o sol, mas muitos não os enxergam porque não têm coragem de se mapear. Não sabem olhar para dentro de si mesmo, nem penetrar em camadas mais profundas de sua mente. A ansiedade doentia esgota os recursos do planeta cérebro, produz uma série de sintomas psicossomáticos, como dores de cabeça, dores musculares, uma sensação de nó na garganta, fadiga excessiva, taquicardia, queda de cabelo. Produz também uma série de sintomas psíquicos, como irritabilidade, intolerância a frustrações, humor depressivo, dificuldade de conviver com pessoas lentas. Quais são as causas da ansiedade doentia? São muitas, citarei algumas: excesso de informação, alta carga de trabalho, autocobrança, pressão no trabalho, síndrome do pensamento acelerado. Nas mulheres, além das causas citadas, existe a ditadura da beleza. Você é livre ou vive debaixo dessa ditadura emocional? Vimos que há no metabolismo cerebral um biógrafo inconsciente, o fenômeno RAM, que arquiva todas as imagens, pensamentos e emoções sem a autorização consciente do eu. Quando as modelos magérrimas, esquálidas e doentes pelos padrões da medicina vendem um perfume ou uma roupa, o biógrafo cerebral não apenas registra o produto, mas arquiva na mesma janela ou a figura do corpo magérrimo dessas modelos, formando no inconsciente coletivo um padrão tirânico que nutre uma das piores síndromes ou cárceres cerebrais, a síndrome PIB, padrão inatingível de beleza. Quando uma mulher vai comprar um perfume, não apenas detona o gatilho da memória e abre o arquivo que contém o desejo do produto, mas também, e de forma subliminar e inconsciente, surge o desejo de ter o corpo da modelo que o vendeu. O processo é inconsciente.
Surge a síndrome PIB, gerando insatisfação crônica com seu corpo, autocobrança e autopunição. As mulheres passam a ter um verdadeiro predador em seu quarto ou em seu banheiro, o espelho. Ele irá refletir os defeitos que muitas vezes só existem em sua cabeça. A síndrome predador-vítima se instala. A síndrome PIB, que reflete um padrão inatingível ou tirânico de beleza e autoimagem, conduz 70 milhões de pessoas, em destaque mulheres jovens, a desenvolverem transtornos alimentares em todo o mundo, como anorexia, bulimia e vigorexia. Por causa do transtorno de autoimagem, pessoas anoréxicas se veem gordas, embora estejam muitas vezes cadavéricas, bloqueando o seu apetite. Bulimia gera uma compulsão por comer. Após comer compulsivamente, detona-se o gatilho do sentimento de culpa. Este se torna seu predador e a pessoa se torna a vítima, provocando vômitos descontroladamente e até deformando seu palato. A vigorexia, por sua vez, conduz as pessoas a tomarem anabolizantes e a malharem nas academias ansiosamente, com o objetivo de ter uma musculatura avantajada e assim compensar seu complexo de inferioridade. Além da síndrome PIB gerar bulimia, anorexia e vigorexia, ela também conduz centenas de milhões de mulheres a se tornarem especialistas em achar defeitos no seu corpo, seja no nariz, busto, pescoço, cabelos, barriga. Você namora a vida? As mulheres devem treinar uma importante ferramenta de gestão da emoção para se aplaudir e se autoexaltar. Devem saber que antes de namorar alguém, elas devem namorar a vida. Caso contrário, irão se tornar suas piores inimigas. Autoimagem é a maneira como você se vê e autoestima a maneira como você se sente. O que devemos mudar primeiro? Autoestima ou autoimagem? Quase todos erram a resposta. É a autoimagem. Ela é quem determina como você se sente. Quem não aprende a gerir sua emoção para perceber que a beleza está nos olhos de quem vê, não vai colocar combustível em sua autoestima. Ao contrário, será uma pessoa ansiosa e frequentemente escrava do padrão tirânico de beleza. A consequência dessa ansiedade? Comer compulsivamente, assaltar geladeiras, devorar doces e outros alimentos como se fosse fazer sua última refeição. Outra consequência, o efeito sanfona, emagrecer e engordar. As mulheres precisam ter um caso de amor com sua saúde emocional. Antes de tentar emagrecer, devem fazer dieta emocional, pois comem suas emoções, ou seja, seu estado emocional é quem controla seu desespero e descontrole. Mais de 4 milhões de pessoas morrem no mundo anualmente como consequência da obesidade, uma verdadeira epidemia. Há centenas de milhões de pessoas com sobrepeso ou obesas. Preocupadíssimo com essa epidemia, lancei o primeiro programa mundial de dieta emocional. Através desse programa, os participantes têm uma rica dieta emocional diária, ou seja, ferramentas para fortalecer seu eu, para gerenciar a ansiedade, proteger a emoção, ter autocontrole e turbinar sua autoestima. Além da dieta emocional diária, o programa tem exercícios para queima de calorias com educador físico e um programa de reeducação alimentar com um nutricionista competente. Quem quiser conhecer e participar do programa Dieta Emocional, é só acessar www.adietaemocional.com.br. Este programa cumpre o sonho e complementa os cuidados dos endocrinologistas, cardiologistas, nutricionistas e outros profissionais. Por que dieta emocional? Porque uma pessoa feliz emagrece mais e melhor. Porque uma pessoa que supera a sua síndrome PIB torna-se mais líder de si mesma, entende que a beleza não pode ser vendida,
comparada ou comprada. A beleza é seu patrimônio exclusivo. Se o eu das mulheres fosse treinado para gerir a emoção, elas bradariam no silêncio de sua mente que a beleza está nos olhos de quem vê. Elas olhariam nos olhos de seu parceiro e diriam com toda a segurança: eu sou linda, maravilhosa e inteligente, e você é um privilegiado de viver comigo. Bem-vindo às poderosíssimas técnicas de gestão da emoção. Bem-vindo às ferramentas impactantes para torná-lo autor de sua história. Treine seu cérebro, exercite sua mente, assimile esse conhecimento e o transmita aos outros. Você nunca mais será o mesmo. Espero que jamais desista de si e de quem ama. Lute sempre pelos seus sonhos, pois uma vida sem sonhos é um céu emocional sem estrelas. Sou um privilegiado em tê-lo como meu aluno.